Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Se estiverem neste exato momento a pensar que livro vão ler nestas férias, não percam este episódio. Nele vamos falar de escrita, de criatividade e de boas leituras. O convidado é o escritor Afonso Cruz. Como sei que vão gostar, aproveitem para partilhar com os vossos amigos Facebook, SMS, WhatsApp, e-mail, até sinais de fumo, se assim quiserem. Vão a perguntasimples.com e digam a toda a gente. Os escritores são, por definição, enigmas por resolver e perguntadores por excelência. Não sei se vos acontece, mas a mim os livros enchem de perguntas e de legendas de tradução do mundo, ora pistas, ora perguntas. Parti para esta edição com uma pergunta inicial: como se contam boas histórias? Ninguém melhor que um escritor para explicar como se desenha uma narrativa, neste caso, mais do que um escritor. Afonso Cruz é escritor, mas também é realizador, designer, ilustrador e músico. Afinal, ele é um autor. Muitos instrumentos para uma voz única. Descobri-o num livro chamado Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. E acabei de devorar agora mesmo O Vício dos Livros. Com 50 anos de idade, escreveu 30 livros. Afonso Cruz, homem de 1000 ofícios criativos, mas diz que não trabalha mais do que as outras pessoas. Eu não tenho... agora recentemente estive a falar com uma série de pessoas numa caminhada e fizeram uma pergunta semelhante. E eu respondo, eu costumo dizer que eu não trabalho mais do que as outras pessoas, se calhar é até ao contrário. O que acontece é que são trabalhos com alguma visibilidade, que se transformam, passado um tempo, em objetos. Por exemplo, quando estou a escrever um livro, ele acaba por se materializar nesse mesmo livro, ou num disco, ou em ilustrações, e portanto há aqui um resultado visível desse trabalho que não acontece em todas as profissões, e portanto parece também que faço mais coisas ou que trabalho mais do que, por exemplo, um professor, mas o trabalho do professor, o resultado do trabalho de um professor não é visível, não é? E mesmo que seja, demora muitos anos a ser consumado, e portanto aparentemente parece que eu faço mais coisas do que outros profissionais, mas não é verdade. Inclusivamente eu até gosto de dormir a sesta, até porque muitas das minhas atividades são atividades lentas. Os escritores são animais lentos, animais que precisam de tempo para meditar sobre aquilo que estão a fazer. Não, à exceção talvez dos cronistas que vivem muito a contemporaneidade e o presente, os escritores, pelo contrário, porque muitas vezes, os escritores, quer dizer, os romancistas, porque muitas vezes um romance demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes mais a escrever, e portanto não nos podemos ater à atualidade, e por isso, quando falamos de um acontecimento qualquer, já estamos a olhar para ele com alguns anos e com esse distanciamento cronológico. Como é que é um dia típico? O meu dia típico, a minha principal atividade, e ao contrário também do que muita gente imagina, o que eu faço mais durante o dia é ler. Ou seja, passo muito tempo a ler, e é a partir da leitura que nasce a escrita. A escrita é uma consequência do ato de ler. Leio e eu costumo comparar a encher um copo de gota a gota. A determinada altura transborda, e o ato de transbordar é a escrita. Portanto, eu vou acumulando leitura e de repente aquilo transborda, transforma-se noutra coisa. E o mesmo com as ilustrações ou com a composição. Eu preciso de ouvir ou de ver, depende do tipo de expressão artística a que me estou a dedicar, para depois então ter essa possibilidade de transvasar. Há uma coisa que me interessa muito nos escritores, que é, e em parte tem a ver com esta resposta, que é: de onde é que vem a inspiração? De onde é que vêm as ideias? De onde é que vêm tantas ideias? Porque no fundo o Afonso tem 30 livros publicados em 50 anos de vida, o que desmente desde já a tese de um livro a cada 2 anos, portanto é uma coisa muito mais rápida. De onde é que vêm estas ideias? Bom, a inspiração é omnipresente, está em todo lado. O que acontece
o que é muito importante para ter ideias, e se calhar talvez o processo e o método mais importante, ou se quisermos fundamental, pode ser sintetizado da seguinte maneira: para ter uma boa ideia é preciso ter muitas ideias, e portanto ir tendo muitas, às vezes muito parvas, às vezes sem nexo, outras vezes sem interesse e por aí fora, mas é preciso ter muitas para poder escolher, para poder misturá-las, recombiná-las e por vezes conseguir a partir daí ter uma que seja relativamente original, que crie alguma ruptura, que possa ser interessante a abordagem. Por vezes só tem que ver com o contexto, pode até ser uma ideia já conhecida, mas desenvolvida através de um ângulo ou sob um ângulo diferente. Já não lembro quem foi o escritor que disse que se calhar o trabalho do romancista é contar coisas velhas de maneiras novas, ou contar coisas novas de maneiras velhas. E há uma caixa onde se põem estas ideias? Há notas tomadas ou são lampejos que há momentos em que tem que ser mesmo aquilo? Não, eu vou tomando notas, e portanto há aqui um trabalho invisível que quando nós acabamos por escolher uma destas ideias, parece que ela surgiu do nada, do tal lampejo quase místico, de uma musa ou algo assim. Mas o que acontece de facto é que erramos muito, ou seja, temos muitas ideias. Há aqui uma grande quantidade de coisas que ficam pelo caminho, que não são utilizáveis, que não prestam. Aliás, a maior parte daquilo que fazemos não presta. É a lei de um escritor de ficção científica chamado Sturgeon, em que ele dizia que uma vez foi criticado por um crítico mais mainstream, dizendo que disse que a ficção científica, 90% da ficção científica não prestava, e ele respondeu da seguinte maneira, que mais tarde se tornou um princípio: na verdade 90% de tudo o que fazemos não presta. E assumindo que isto é mais ou menos verdade, claro que 90% é um número relativamente arbitrário. O que ele significa é que a maior parte daquilo que fazemos não presta, mas temos de ter essas opções todas presentes para poder escolher as melhores. Seria um grande golpe de sorte ter só uma ideia e ela ser utilizável ou ser boa, porque normalmente o que sucede é que quando eu tenho um tema e penso o que é que eu posso fazer com vamos imaginar, com este objeto. As primeiras 10 respostas que eu dou a esta questão são muito provavelmente iguais às primeiras 10 respostas de qualquer outra pessoa. Só a partir de determinado número de respostas é que começo a ter coisas originais, porque gastei o estereótipo e o lugar comum. Só a partir de determinada altura é que começo a ter coisas originais, coisas que depois não podem ser usadas por vários motivos, até surgir uma que sim, que encaixa naquilo que nós pretendemos para desenvolver determinado tema. Para quem já escreveu 30 livros, como é que se lida com a ideia de agora ser leitor dos seus próprios livros, ir a uma livraria e espreitar um livro que já escreveu há muito, muito tempo? Como é que é essa leitura desse eco, partindo do pressuposto de que ao longo dos anos foi aperfeiçoando a sua escrita e a sua maneira de escrever e de fazer? Como é que lida com essa imperfeição? Posso chamar-lhe assim, a imperfeição de há 10 anos ou de há 15 anos? Não lido muito mal, porque o que eu sinto que é mais ou menos sincero é, em determinada altura, eu quando publico como um ato radical, que este é o máximo que eu consigo dar com aquilo que tenho naquele momento. E custa muito fazer essa pausa, dizer este é o momento de publicar, a partir de agora eu não toco mais neste texto? Não, porque muitas vezes já não conseguimos de facto alterar de maneira significativa e consideremos que sim, isso vai ficar muito melhor desta ou daquela maneira. Às vezes é preciso cortar, às vezes é preciso
mas há ali um momento em que nós sentimos que o livro tem aquilo que nós conseguimos dar-lhe e já tem a sua própria autonomia e pode começar a viver sozinho, portanto sai de casa e já é um objeto autónomo, uma entidade autónoma que fará o seu percurso agora na cabeça dos leitores e não na do seu autor. Para quem nos está a ouvir, para os nossos ouvintes, muitos deles leitores, como é que se conta uma grande história? Depois de ser essa ideia, depois de se ter a técnica, quais são os ingredientes que é preciso para se contar uma grande história? Bom, aí há muitas respostas possíveis, porque também os escritores têm o seu próprio feitio, os seus métodos, etc. De uma maneira clássica, eu diria que normalmente uma história desenrola-se começando através de normalmente uma narrativa terá algum interesse quando tem tensão e nasce de uma assimetria. Isto é, se tudo estiver razoavelmente bem, feliz ou equilibrado no contexto inicial, a história não se desenrola, portanto não vai para lado nenhum porque está tudo bem. O que é preciso para que uma história se comece, ou para que haja movimento numa história, é preciso que inclinemos este plano inicial, que haja uma assimetria, que as coisas comecem a cair para um sítio qualquer. O Pia costumava dizer que quando temos um gato deitado no tapete não temos uma história, mas quando temos um gato deitado no tapete do cão já temos uma história, precisamente porque encontramos aqui a assimetria que irá fazer os acontecimentos sucederem-se, e neste caso nós já reconhecemos uma ameaça a pairar na vida deste gato e portanto já sabemos que não está tudo bem na vida dele. E isso implica escrever a história por vários ângulos ou cenas através de vários ângulos para ver aquele que pode criar essa tensão narrativa e que faz com que nós, os leitores, dizemos: uau, há aqui uma desgraça que pode acontecer, há aqui qualquer coisa que vai acontecer a todo momento. Sim, pode ser, enfim, há muitas maneiras de criar este tipo de assimetrias ou desequilíbrios, por vezes eles são psicológicos, ou seja, existem dentro da cabeça da personagem, normalmente esses livros são conduzidos pela própria personagem, são elas que levam a história para a frente. Há depois também eventos exógenos, portanto, que ameaçam a personagem vindos de fora, que têm mais que ver com o contexto. Normalmente dão outro tipo de livros, que são estes orientados pela própria narrativa e portanto são esses em que a personagem tem menos agência, portanto tem menos decisão, poder de decisão sobre aquilo que se está a passar ou que está a acontecer. Já agora, o Afonso manipula as suas personagens ou ouve-as e vai atrás delas? Como é que é esse processo criativo? As duas coisas são verdade. Eu quando crio determinado contexto e quero escrever determinado tipo de história, as personagens adequam-se também àquilo que eu quero contar, isto por um lado, mas por outro elas próprias desenvolvem características que empurram a história ou podem empurrá-la noutra direção e portanto eu creio que há aqui um diálogo, ou pelo menos comigo acontece, um diálogo entre aquilo que é a personagem, portanto as suas características ou o lado endógeno dessa personagem e aquilo que lhe acontece de fora e portanto que são as outras pessoas, as relações ou o contexto, ou até podem ser acontecimentos universais, já numa guerra, uma coisa qualquer que seja completamente fora da área de decisão da personagem. Portanto, ela não tem qualquer poder sobre aquilo que lhe está a acontecer. Mas eu creio que esse diálogo é importante e irmos tendo entre a personagem, o seu mundo interior e o mundo exterior dessa mesma personagem. Só que esse diálogo não se esgota nos personagens e no livro, depois entra aqui o leitor. E o leitor, quando lê um livro, na realidade é muito pouco apenas um receptor do que lá está, é de alguma maneira um participante e portanto vai recriar essa narrativa, esse personagem, esse prisma, essa maneira de ler e de apreender o livro?
É um diálogo? Sim, claro, os leitores acabam por ser coautores. É verdade que existe alguma matéria que não é alterável, podemos dizer que é a leitura literal, é o que está escrito, mas a maneira como nós e especialmente à medida que vamos envelhecendo, nós vamos adquirindo cada vez mais espessuras, mais camadas para cada definição. Se eu for, por exemplo, um advogado e leio a palavra ser humano, se calhar penso nos seus direitos, mas se eu for um biólogo, se calhar estou a pensar na sua genética, e se for um sociólogo, se calhar nas relações sociais do ser humano, do facto de ser um animal gregário, e por aí fora. E portanto, e claro que à medida que vamos tendo mais e mais concepções e perspectivas para definir aquilo que é, por exemplo, neste caso, um ser humano, nós vamos tendo então todas estas camadas. Quando nós começamos a ler, quando somos muito jovens, quando lemos ser humano, temos uma definição superficial do ser humano, que se calhar identificamos com um familiar, por exemplo, ou com familiares e por aí fora, com as pessoas que nos rodeiam. E à medida que vamos sabendo mais coisas, estas palavras vão ganhando espessura e, portanto, o próprio leitor é o próprio leitor que dá espessura a um livro, ou pode dar espessura a um livro. E como é que é a relação com a audiência? Porque um escritor tradicionalmente encontra a sua audiência, eu quero imaginar, fisicamente, numa feira do livro, num encontro, num autógrafo. Como é que é essa relação? É uma relação imaginária, que é, eu imagino como é que seja o meu leitor tipo, ou é uma audiência que se vai compondo destes legos dos vários encontros, feiras do livro e remanescentes conversas por aí? Não sei. Há de facto há muitas maneiras de pensar isto e de pensar a ideia de leitor. Eu creio que a maior parte dos escritores não gosta muito de pensar nos leitores em determinado sentido, não naquela coisa em que eu posso ser perfeitamente hermético, posso de facto, porque a literatura é um espaço de liberdade, não é isso, mas há sempre algum receio, pelo menos com os escritores que se preocupam mais com a estética literária, algum receio de se venderem ao gosto popular, ou seja, de se adequarem ao gosto popular. As pessoas, a massa, quer ouvir determinadas coisas ou ler determinadas coisas e, portanto, eu devo moldar-me a esse mesmo gosto. E o que normalmente acontece é, ou que alguns escritores aconselham, nomeadamente o Fernando Namora ou o Kurt Vonnegut, o que eles aconselham é não pensar numa multidão, pensar num leitor, numa pessoa. E porquê numa pessoa? Porque essa pessoa pode ser um amigo ou uma figura imaginária, é alguém com quem dialogamos e, portanto, nós esperamos que ser compreendidos de alguma maneira, não para adequar o nosso discurso ao gosto popular ou das massas, porque isso seria uma infidelidade para connosco, portanto estaríamos a não ser sinceros ou genuínos, significa lá isto o que significa, mas por outro lado mantemos esta noção de diálogo e não é uma coisa demasiado fechada em nós mesmos, e isso também é importante, uma vez que se eu realmente não estiver a comunicar com ninguém, mais vale não publicar, porque ninguém vai compreender de qualquer maneira, ou ninguém irá ler de qualquer maneira, ou terá interesse em fazê-lo, e portanto o livro deve ser pensado, eu imagino que possa ser pensado, não deve, mas pode ser pensado como uma conversa, e nesse sentido sermos compreendidos terá algum interesse, porque senão, como dizia, não há qualquer necessidade de publicarmos, se esse diálogo for impraticável. Nós, os leitores, temos expectativas, em particular quando conhecemos os escritores, a maneira como eles escrevem. Quando começa a escrever um novo livro, pensa nesta coisa entre vou dar-lhes mais do mesmo, vou dar-lhes Afonso Cruz, que toda a gente conhece,
Ou desta vez vou trocar-lhes as voltas e vou aqui para um tema absolutamente radical e, quiçá, não politicamente correto, e gostava muito de o ouvir sobre, falou da liberdade, esta questão de, mas a mim apetece-me contar ou falar deste tema que não é politicamente correto, a maioria das pessoas pensa de uma determinada maneira e eu agora vou trocar-vos as voltas. Sim, eu acho desejável, não é um compulsório, mas acho desejável que um autor crie não só ruptura com os estereótipos sociais, isto por um lado, mas por outro também com os seus próprios, e portanto isso seria de facto a coisa mais desejável, mas também provavelmente a mais difícil, porque quebrar algumas regras ou preceitos políticos, sociais, etc., sim, fazemos com alguma facilidade. Os nossos próprios preceitos ou estereótipos é que são mais difíceis de, por um lado, defini-los, por outro, encontrá-los e reconhecer que os temos, etc, etc. Mas fazendo esse trabalho e conseguindo fazê-lo, nesse caso acho extremamente útil podemos quebrar alguns estereótipos. E até considero que a literatura é por si um ótimo exercício para que o façamos, e por vezes acontece de maneira natural, porque muitas vezes quando temos uma personagem com a qual nos identificamos de alguma maneira, normalmente ela só funciona com contraste ou com tensão com outra personagem qualquer que pensa de maneira diferente. Mas eu, quando tenho uma personagem que pensa de maneira diferente, e isto é uma personagem com a qual não me identifico, eu tenho de a defender. Eu tenho de defender essa personagem, ela tem de ser verossímil, ela tem de pensar e justificar os seus atos. E nós, ao fazê-lo, estamos a fazer exatamente esse exercício de colocarmos no lugar do outro e colocarmos no lugar do outro que pensa de maneira completamente diferente da nossa. E só por isso, ou quanto mais não seja só por isto, a literatura é um ótimo exercício para quebrar alguns estereótipos. Note pelo sorriso que há quase um exercício de subversão na própria construção da narrativa. Há um divertimento na colocação deste personagem que me está a dar cabo da cabeça, a pensar coisas absurdas, mas agora eu vou torná-lo ainda mais apaixonante e divertido. Sim. Até porque a noção, por exemplo, de anti-herói sempre existiu. Há quem julgue que é a ideia é uma ideia recente, mas nós identificamos muito também com o anti-herói, e por exemplo a Odisseia acompanha Ulisses, não está a acompanhar Aquiles. Aquiles é o herói típico, é o grande guerreiro, corajoso, valente, etc. Mas Ulisses não. Ulisses não era esse guerreiro competente, ele era um manhoso, um aldrabão. Era um português, portanto. É um tipo, é um português tipo, é a tal personagem que arranja um esquema. Olha, nós não conseguimos entrar desta maneira, vamos inventar um cavalo de madeira, não é? Vamos aqui construir um cavalo de madeira e conseguimos entrar nessas muralhas inexpugnáveis. E portanto não é o herói tipo, é também, já prefigura essa noção de anti-herói. Mas sim, há também um certo prazer em defender aqui alguma maldade, até porque ou a perversão, se quisermos, porque nós somos feitos disto tudo, portanto, enquanto seres humanos, não somos melhores nem piores, ainda que tínhamos a tendência a achar que as virtudes estão do nosso lado e os defeitos nos outros. O que acontece de facto é que nós somos uma mistura mais ou menos homogénea de qualidades e defeitos, incluindo e temos também de ter em conta que muitas das virtudes, quando analisadas sob determinados pontos de vista ou sob a lente de determinadas pessoas, não são virtudes coisa nenhuma, são vícios, e portanto isto também há que ter em consideração. Se uma pessoa não gosta de mim, se me vir ter um gesto caridoso para com outra pessoa, vamos imaginar, se ele me odeia, ele vai dizer que eu me estou a exibir, por exemplo, e que aquilo é meramente vaidade e não uma genuína caridade. Mas por outro lado, se alguém me ama
é bem capaz de achar que eu estou aqui a ter uma atitude justa ou generosa. E portanto há também essa questão. E na verdade, e é também um prolongamento deste exercício, é que é muito mais fácil sermos mal vistos do que bem vistos. Quando, por exemplo, vamos imaginar que há uma entrevista de emprego, concorrem 100 pessoas, há uma pessoa que é escolhida. Eu arranjei 99 inimigos, eu fiz um amigo, foi a pessoa que eu escolhi, mas é muito mais fácil fazer inimigos do que amigos, e portanto ter pessoas a criticarem-me do que pessoas a gostarem de mim. Seguramente difícil, até porque estamos a ter esta conversa com uma magnífica prateleira de livros que aí está atrás. Como é que se escolhe um bom livro para ler? Porque não há tempo para ler tudo, não é? E todos os que gostamos de ler somos acumuladores e juntamos toneladas de livros. Como é que é o método? Como é que vamos à procura? Eu acho que tem que ver com o nosso próprio passado, com o caminho que fizemos através dos livros e da leitura. Eles próprios pedem determinadas coisas, determinados autores. Aliás, o que me acontecia quando o meu vício não era tão preocupante quanto é hoje, o que me acontecia é que eu comprava determinados livros e tinha de os ler. E, portanto, sentia-me culpado se não os lesse. Mas o que é que acontece quando eu vou a uma livraria, comprava, vamos imaginar 3, 4 livros, mas eu leio o primeiro e quando acabo de ler o primeiro eu já não quero ler o segundo que comprei na livraria, eu já quero ler outra coisa qualquer, porque aquele livro acabou por me levar pela mão por outros caminhos. E então o que seria normal no meu percurso de leitor seria então comprar o livro que este, de certa maneira, apela ou que aconselha. E se eu tiver de ler determinados livros ou for obrigado a ler determinados livros, o meu caminho, o meu trajeto é um pouco menos natural, porque já estou a ser obrigado a determinado tipo de coisa. E eu considero mais prazeroso e considero também mais gratificante a possibilidade de escolher, portanto ter muitos livros para escolher. Quantos mais tiver, mais liberdade eu tenho, mais posso escolher. E quando leio um livro, como dizia, ele próprio me aponta outros. E portanto cada vez que vamos à livraria trazemos um par deles e juntamos para acumular o infinito número de livros para ler. Está publicado O Vício dos Livros, é um livro que eu aconselho a ler, é um livro pequenino mas cheio de substância que lá está. Vem a caminho já um novo livro sobre o Muro de Berlim, espero que não seja um augúrio para o fim da Europa, não faço a mínima ideia, não o conheço ainda. Na cabeça neste momento, que temas é que vão aí saltitando para livros para os próximos 10 anos, ou preocupações, ou fascínios, paixões ou raivas que possam caber um dia num texto ou numa ilustração? Bom, agora eu há 2 anos publiquei um livro chamado Princípio de Karenina, passado na Cochinchina, e graças a algumas viagens tenho descoberto algumas histórias que não queria deixar de as contar. Tenho uma história, uma sobre passada em Timor, outra em Berlim, que será este próximo livro, outro na Palestina, outro no Chile. Veremos se eu consigo escrevê-las todas estas histórias, mas tenho essa motivação encontrada numa geografia específica e numa cultura específica. À parte disso, tenho também um romance a meio já há bastante tempo, que já estou a trabalhá-lo há, não sei, se calhar uns 5 anos, pelo menos 5 anos, e enfim, é uma história um pouco difícil de explicar, mas começa nos anos 50 e num orfanato em Portugal, e também é baseado numa história verdadeira, inspirado, porque na realidade não tem nada de biográfico, mas assim como esta história de Berlim também é baseada num episódio real, num desencontro entre duas pessoas que foram separadas pelo muro, e esta história existiu de facto, ainda que eu tenha efabulado as personagens, e portanto
a vida delas, etc., será um pouco diferente do que aconteceu na vida real. Já que falamos de viagens e o Afonso é um viajante, julgo ter ouvido num podcast que fazer uma comparação entre as viagens ao Brasil, eles falam português, açucarado, e nós percebemos a língua, percebemos a cultura, e depois o contraste de ir à China e não perceber nada, e esse choque cultural, esse choque de entendimento entre civilizações e culturas é uma coisa que um viajante sente quando vai aos sítios, quando tenta perceber qual é o mundo que está a algures no outro lado do mundo. Sim, é um clichê dizê-lo, mas não deixa de ser verdade. Normalmente o que mais nos impressiona nas viagens, creio, são as pessoas e aquilo que acabamos por trocar, nesse sentido, e no seu lado mais humano. Ora, acontece que há muitos países em que a comunicação é muito difícil de ser estabelecida. Há uma comunicação possível que é silenciosa. Acontece muito com algum tipo de experiências. Vamos imaginar que eu estou a fazer um caminho qualquer junto com outra pessoa, nós vamos experimentando algumas emoções e vamos percebendo através delas. E isso, as emoções, a expressão das emoções aproxima-se bastante de uma linguagem universal e, portanto, nós conseguimos comunicar de alguma maneira. Vamos fechar esta conversa. A pandemia, para um escritor, é tão aborrecida como para todos nós, ou é uma bênção que até melhorou a prestação e a capacidade de trabalho? A pandemia não é bênção para ninguém. Seria nem pensar, mas no meu caso específico, o que acontece é que a minha vida mudou relativamente pouco se ignorar ou não tiver em consideração as viagens que faço todos os anos, festas, encontros, tertúlias, festivais e feiras do livro. Mas tirando isso, se comparar com os períodos do ano em que estou em casa, não houve praticamente diferença nenhuma, exceto que tenho mais solicitações virtuais do que tinha antes. O que muito provavelmente terá consequências pós-pandemia, ou seja, eu, por exemplo, eu vivo no interior, vivo no campo, às vezes ia a Lisboa ter reuniões que sentia serem perfeitamente escusadas. E, portanto, há aqui alguns encontros presenciais que creio que depois da pandemia poderão deixar de acontecer. Há outros que não, há outros que terão de se manter, até porque os encontros presenciais têm outro tipo de valências, ou seja, eles permitem-nos criar laços mais profundos com as outras pessoas, ter outro tipo de sensações quando existem os tais encontros, e portanto há aqui um pouco a diferença entre ver um filme em casa ou ir ao cinema, não é? E portanto são duas experiências que nos afetam de maneira diferente. E há também a questão do teletrabalho. Há muito trabalho que muita gente percebeu ser possível de fazer à distância, não todo evidentemente, mas uma parte. Haverá aqui soluções se calhar mistas no futuro, ou mesmo, e no caso de outras pessoas poderão imaginar ou pensar que podem a partir de agora trabalhar para sempre à distância. Uma pergunta final e curiosidade minha: Deus bebia mesmo cerveja, ou isto foi uma boa desculpa para produzir também uma cerveja? Eu acredito que sim. Aliás, no livro O Macaco Bêbado Foi à Ópera, eu até coloco a questão ao contrário: seria possível Jesus Cristo não ter bebido cerveja? E isto porque ele vivia numa região onde se consumia muita cerveja, onde o povo bebia cerveja. A cerveja era um alimento. Muita gente que trabalhou na construção, por exemplo, das pirâmides era paga em cerveja. Temos de ter também em consideração que a cerveja que se bebia na altura não tem nada a ver com a cerveja que imaginamos hoje. Portanto, ela não era transparente,
não tinha gás, não era fria, na Palestina não havia frigoríficos e o calor não era propriamente ameno. E portanto a cerveja que nós consumimos hoje e que também não era filtrada, tinha coisas sólidas e portanto, aliás, a cerveja era bebida por uma palhinha, por uma cana. Portanto, usava-se uma palhinha para ir buscar o suco que ficava embaixo dessas partículas sólidas e tinha muito pouco álcool, mas era muito nutritiva. Portanto, é uma espécie de pão e por isso era um alimento privilegiado, porque sendo fermentado dura mais do que o pão e não precisa de um forno para ser feito. E por isso toda a gente consumia isto. Quando eu digo toda a gente, falo de crianças a velhos. E portanto seria muito difícil que Jesus, fazendo parte do povo e não da elite greco-romana, ou romana neste caso, porque era a ocupação romana, bebesse a bebida dos invasores. O que seria normal seria beber a bebida dos palestinos, de seus compatriotas. Espero que o programa vos tenha animado para descobrir e ler os livros do Afonso Cruz. Valem a pena, garanto-vos. São bem escritos e bons de ler. E ler é receber comunicação de braços abertos.